se eu tenho uma fêmea que tem 200 dias de idade e ela está pesando 160 quilos, o que significa isso? Significa que ela cresceu demais. E aí eu vou ter a estrutura óssea dela comprometida. Batata, essa fêmea não chega ao terceiro parto. Não chega. A probabilidade que ela seja descartada no final do segundo é muito grande. Ao mesmo tempo que eu posso ter uma fêmea que tem 200 dias e está com 120 quilos. Ou seja, ela não cresceu. Então, ou seja, eu preciso buscar. E o problema é que se o cara bota como meta a idade, ele vai inseminar todo mundo ali. Seja de 160 ou seja 120. Ou o contrário. Se eu boto como meta peso, se eu sei que fisiologicamente o ideal hoje é entre 230 e 250 dias, se eu estabeleço como peso, a meta como peso, ou seja, a meta de peso, 150 quilos, e ela cresceu muito rápido, pode ser que eu estou inseminando ela com 190 dias. Então, fisiologicamente, do ponto de vista reprodutivo, eu vou correr o risco de comprometer a vida reprodutiva subsequente dessa fêmea. Então, ou seja, começa por ali. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Bruno, se apresenta, de onde você veio, conta um pouco da sua história aí para a gente já começar a abordar o tema técnico. Obrigado mais uma vez. Bom, obrigado a você, Vinícius. É um prazer estar aqui hoje. É sempre um prazer a gente poder estar discutindo, conversando um pouquinho sobre os temas que a gente lida no dia a dia dentro do âmbito da suinocultura. Bom, então, para quem não me conhece, então meu nome é Bruno Silva, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, alocado aqui no campus do Instituto de Ciências Agrárias, que é o campus dedicado exclusivamente a ciências agrárias da UFMG, que fica em Montes Claros. Então aqui a gente tem o nosso núcleo de estudos em produção de suínos, onde eu coordeno esse núcleo e coordeno a nossa unidade de produção de suínos. Unidade essa hoje que é talvez uma das unidades mais modernas em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento de pesquisa com suínos, a nível de América Latina. Acho que é legal a gente mencionar os feitos. Recentemente a gente obteve o selo de certificação em compliance, em bem-estar. Então, um pouquinho daquilo que a gente vem trabalhando, buscando entender principalmente os aspectos de interação entre o ambiente, a nutrição e a produção de suínos. Originalmente eu sou zootecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa. Tenho mestrado e doutorado em bioclimatologia animal e nutrição de suínos, onde eu tive a oportunidade, antes de virar professor aqui da UFMG, eu tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores empresas de genética do mundo. Fui nutricionista global dessa empresa, morei na Holanda há alguns anos. Antes tive a oportunidade de fazer uma grande parte do meu doutorado na França, no INRA. Então, a gente rodou um pouquinho por todas as partes e, como você mesmo comentou, hoje a gente tem a felicidade de poder rodar o mundo, mostrando um pouquinho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente desenvolve, e mostrando também a importância da suinocultura brasileira para o mundo como um todo, que é um pouco que a gente desenvolve e faz aqui. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Ceva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. PecSmart, transformação digital para o campo. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Zoetis, líder global em saúde animal. PPGvet, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Circumvent CML, maior conforto e conveniência para a sua granja. Muito bom, Bruno. Antes da gente começar o assunto técnico que a gente propôs, eu
como professor universitário, também gostaria de parabenizá-lo, porque o feito que você tem, o projeto que você delineou e o que tem realmente acontecido dentro do setor de suinocultura, junto com o núcleo de estudo que você orienta, é realmente fantástico, está dando um exemplo para nós de que é possível fazer as coisas. Você sabe dos desafios, nós sabemos dos desafios, mas eu gostaria de, em público aqui, parabenizá-lo, porque realmente é algo que impacta positivamente quem está passando ali, transformando estudantes em profissionais, né, e gerando valor para a cadeia. Então, muito bom mesmo, eu acho que foi muito bom você comentar isso daí. Todo mundo acompanha aí no LinkedIn, nas redes sociais, o movimento que vocês estão fazendo e que continue cada vez melhor. Mas vamos lá, vamos para o nosso assunto técnico. Eu sei que tem muito resultado sendo gerado aí na estrutura de vocês, né? E aí é o que a gente está aqui ansioso para você compartilhar parte desses resultados e tua experiência, tua vivência também, né? O Bruno, como disse, pessoal, teve experiência de campo, é um baita de um pesquisador, um baita de um consultor, ministra palestra no mundo inteiro. Então, vou tentar fazer minha parte aqui como host, de sugar o máximo de conhecimento aqui e informação do Bruno. Vamos lá, cara. A suinocultura hoje ela é uma atividade muito dinâmica e muito dessa dinamicidade que acontece é por conta do melhoramento genético que vem, principalmente nos últimos anos, focado na hiperprolificidade das matrizes. Isso é um resultado fantástico. A gente sabe que não tem volta mais, né? Mas dentro desse contexto existem desafios, né? E você tem trabalhado muito em cima disso como nutricionista, seja na pesquisa, seja na consultoria. Se a gente for pensar num tripé entre desafios, estratégias e definitivamente soluções, como é que a gente queria ouvir de você, fazer um contexto geral para a gente iniciar, quais são os principais desafios, o que a gente tem trabalhado como estratégias e realmente o que tem sido solução. Vamos lá, não, sem dúvidas. Eu acho que, do ponto de vista genético, a velocidade com que a genética impõe as alterações é impressionante. Se a gente considerar que, eu tenho 20 anos de suinocultura, basicamente, há 20 anos atrás, a gente estava discutindo aqui índices de produção associados com 26 desmamados fêmea. 20 anos depois, a gente já está discutindo 40, né? Então a gente está quase batendo 40. E é claro que, muitas vezes a gente está muito focado em cima de nascidos, em cima de desmamados, mas a fêmea não se limita só a isso, né? É importante a gente entender que, muito mais do que a gente garantir o número de leitões nascidos a mais, ou leitões desmamados, a gente precisa garantir que esses animais cheguem até, ou seja, até a ponta do sistema de produção. Né? Então, não é só sobre uma questão de número de desmamados, mas uma questão de número de cevados entregues com eficiência. Que no final é aquilo que você fala muito, né? O custo, o retorno, né, sobre o investimento, ele está no cevado. É o cevado que vai dar esse retorno para a gente lá na frente. Então, a gente não pode deixar de entender que para que a gente alcance, né, esse potencial, né, a gente precisa, primeiramente, respeitar, os requerimentos desse animal, dessa fêmea, né, de alto mérito, alto potencial, né, produtivo. É importante a gente entender que a suinocultura, as etapas de produção, elas estão muito conectadas. Então, tem trabalhos recentes mostrando para a gente que se eu exponho uma porca a estresse por calor durante a gestação, isso pode impactar em até 30% a 40% do rendimento de carne magra da progênie dela lá no abate. E não só ou seja, tem mais, por exemplo, leitões de fêmeas que passaram por estresse gestacional são animais mais agressivos na engorda. Trabalhos recentes mostrando isso pra gente. São animais que têm mais dificuldade de interação social. E se eu tenho mais dificuldade de interação social numa baia, eu gero mais desigualdade, mais dispersão, mais desafios imunológicos. Então, ou seja, mostrar que o manejo como um todo, o programa como um todo, ele tem que contemplar essa integração entre as diferentes etapas, né, da vida do animal. E assim, a fêmea hoje está nos mostrando isso. A fêmea está dizendo, olha, eu não consigo seguir produzindo o que eu posso produzir, o que eu tenho que produzir com esse manejo que vocês estão me adotando.
E como que a gente sabe disso? Os índices de mortalidade de fêmeas. Nós partimos de patamares de 4%, 3% para patamares de ter 20%, 22% de mortalidade de porcas ao ano. E aí, obviamente, quando a gente fala de mortalidade de fêmeas, né, se você categorizar isso aí, você tem aproximadamente 40% dessas mortes são por morte súbita, simplesmente a porca morre, sem mais nem menos. Aproximadamente 30% por problemas de aprumos, né, então, ou seja, aparelho locomotor, né, estrutura óssea, e aproximadamente 28% por prolapsos retais ou prolapsos uterinos. E quando a gente analisa o entendimento desses problemas, praticamente 40% das mortalidades são desconhecidas. Ou o pessoal não investiga na granja no dia a dia, né? E os outros 60% ali é multifactorial, então, ou seja, tem uma série de fatores que podem estar envolvidos. Para você ter uma ideia da dimensão da importância do entendimento da exigência dessa fêmea, uma fêmea hoje, para produzir aproximadamente 560, 600 litros de leite ao ano, que é o que uma fêmea dessas é capaz de produzir hoje, no auge da capacidade produtiva dela, equivale, né, praticamente a quase 200%, ou seja, a demanda de nutrientes para atender isso equivale a 200% da massa corporal dessa fêmea. Ou seja, a porca ela tem que se desmanchar 2 vezes por ano para produzir. Né? E para entregar também fetos com, né, toda a parte de desenvolvimento gestacional, né, isso vai girar em torno ali de 60%. Então, assim, a gente vê que tem uma exigência muito grande. Eu brinco que eu falo sempre que quando a gente discute hoje nutrição de fêmeas ou manejo aplicado a fêmeas, sobra poesia e falta tecnologia. Tem muito poeta no campo aí, tem um monte de poetas aí. Não, que tem que fazer isso, tem que usar aquilo, mas na hora que você entra para a granja, o cara mal consegue alimentar a porca. Ele tem uma linha, ele não consegue diferenciar uma fêmea jovem de uma fêmea adulta. Então, assim, recentemente a gente publicou um trabalho com nutrição de precisão, onde a gente aplicou o conceito da dinâmica da exigência da fêmea, né, ou seja, em cima da exigência diária dela, tanto na gestação como na lactação. É impressionante o resultado. Quando eu permito que a fêmea possa, ou seja, que a fêmea receba a relação ideal de nutrientes diariamente, em função do peso metabólico, em função do estágio produtivo dela, isso me deu 2 leitões nascidos a mais. Né? E não só 2 leitões nascidos a mais, mas reduziu em 8% o coeficiente de dispersão da leitegada. Ou seja, vai contra aquilo que todos os números mostram. Todos os gráficos tradicionais indicam, aumenta o número de leitões, aumenta a dispersão. Na realidade, não. Aumentou o número de leitões e não aumentou a dispersão, baixou a dispersão. Por quê? Porque você direciona a nutrição de uma forma mais funcional e mais efetiva. A mesma coisa na lactação. Acabamos agora até de doutorado na lactação, onde a gente reduziu em 11% o quilo, ou custo do quilo do leitão produzido na maternidade. Redução de 11%, com nutrição de precisão. As porcas comeram 15 quilos a menos de ração para produzir a mesma coisa, sem comprometer aspectos produtivos e reprodutivos. Então, assim, mostra que a fêmea ela tem um grande potencial, só que a gente precisa investir. A gente precisa, né, trazer novos conceitos, novas abordagens, novas metodologias para poder atender exigências dos animais. E é o que eu falei, o animal está mostrando isso para a gente, olha, a porca está morrendo, né? A porca está subprodutiva em várias situações. Então, assim, e por experiência, né, de vivência de campo, então, visitando vários lugares, várias partes do mundo, assim, a mentalidade, ela de certa forma, ela só muda quando há uma pressão muito grande, né, em termos de necessidade de alterações ou de adequações, né? E a primeira delas é a mão de obra. A hora que começa a faltar mão de obra, eu tenho que partir para a tecnologia. Mas o cara não passa para a tecnologia porque está pensando em melhorar o aspecto produtivo e reprodutivo da fêmea, a rentabilidade dele. Ele passa por uma necessidade. Assim foi a Europa, Estados Unidos, e a gente começa a ver também esse perfil de mudança aqui na América Latina e na Ásia também. Então, assim, eu acho que nós estamos engatinhando ainda, né, em termos de entendimento do que a fêmea precisa. Aliás, a gente sabe que ela precisa, em termos daquilo que a gente tem que aplicar, né, e como a gente tem que aplicar isso no campo. Né? A DSM Firmenich
pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Excelente, excelente. Foi bom você ter abordado, Bruno. Não estava um pouco no nosso script a questão de nutrição de precisão, que eu sei que você tem muito resultado. Nós vamos voltar a falar nisso nesse próximo tópico que eu vou levantar aqui. Você disse, você levantou a questão do desgaste dessas fêmeas, né? Ou seja, 500, 600 litros, ela se desmancha 2 vezes praticamente por ano, né? E isso a gente tem visto cada vez mais, principalmente agora com a possibilidade da gente explorar mais nossos experimentos com estudos de processo inflamatório, de biomarcadores, de microbiota. Eu acho muito interessante, né, a gente até mesmo comparar com a saúde humana, com a fêmea, né, com a mulher, quando está no processo de gestação, né, e vai ter o parto e tal. E o periparto, né, ele desgasta muito a fêmea. A fêmea já vem num desgaste, né, ela já é bastante explorada, vamos dizer assim, né, e dentro disso, né, você mostrou aí as causas de mortalidade ou de descarte, melhor dizendo, né, e a questão óssea, né, do desgaste, a saúde óssea dessa fêmea é muito importante por conta da estrutura que ela precisa de sustentar, né, a imunidade dessa fêmea, porque você imagina o processo oxidativo e inflamatório principalmente concentrado ali antes, durante e um pouco após o parto, né? A gente tem visto estudos aí com processo inflamatório bastante acentuado, com casos de desbiose, a maioria dos casos de desbiose intestinal. Mas nós temos, como você disse, que garantir retorno sobre o investimento. Então, se a gente for pensar nesse não vou dizer nem tripé, mas nesses 3 pilares entre saúde óssea, imunidade, longevidade, né, pensando no desgaste dessas fêmeas, no que ela vai trazer uma qualidade do leitão, na colonização microbiana, de imunidade de colostro e de retorno sobre investimento, né, na longevidade dela, eu gostaria de levantar esses 3 pontos e a gente explorar alguns nutrientes específicos, tá? Por exemplo, se a gente for pensar na vitamina D, ela está envolvida na questão da estrutura óssea, obviamente. Mais recentemente, a gente tem bastante estudo, não só com suínos, né, mas com várias espécies, inclusive para humanos, para a questão de imunidade e longevidade, né, dessas fêmeas. Tá? Claro que, por favor, fique à vontade de explorar outros nutrientes, outras estratégias, mas como é que vocês têm pensado, quais têm sido os seus estudos nesse sentido, pensando em nutrientes especificamente, nesses 3 pilares? Vamos lá, eu acho que quando a gente fala de longevidade de fêmeas, tudo começa no desenvolvimento da futura reprodutora, uma rã. Começa tudo ali, né? Aí é outra questão, né? Aí já, também, é um mundo à parte. O pessoal esquece que o futuro do sistema de produção é uma rã. Se eu não desenvolver essa fêmea, se eu não trabalhar essa fêmea de forma adequada, eu não tenho longevidade. E tudo isso que você citou, problemas de estrutura óssea, problemas locomotores, dano oxidativo, tudo começa lá atrás. Inclusive o estabelecimento de uma alfa-diversidade, uma beta-diversidade saudável. Começa lá atrás. Então é interessante, eu fico abismado, é uma coisa que a gente vem trabalhando recentemente, assim, da forma bem mais enfática e com as granjas, é que quando a gente analisa, né, o manejo adotado com a futura reprodutora, geralmente é a fêmea que é esquecida dentro do galpão, dentro do sistema de produção. Só lembram dela na hora que eles têm que começar a preencher ou fazer a reposição. O que acontece? Dizer que eles tratam essa fêmea muitas vezes como uma fêmea de engorda. Submetem ela aos mesmos sistemas de alimentação de fêmeas de engorda. Qual que é o problema disso? O problema é que, do ponto de vista genético, os animais hoje, né, estão selecionados geneticamente para maior eficiência de crescimento muscular. A prioridade hoje no uso de nutrientes não é para estrutura óssea, é para crescimento muscular, do ponto de vista genético. Um trabalho muito bacana publicado pelo professor Alisson lá de Viçosa, mostrando a expressão mitocondrial, a correlação do uso de fósforo, de vitaminas e tal, e mostra isso,
que hoje a prioridade é crescimento muscular. Então, ou seja, se eu desenvolvo uma futura reprodutora como uma fêmea de engorda, ela vai crescer, ela vai expor o potencial genético dela, que ela está programada para crescer. O problema é que ela vai crescer o custo de sacrificar a estrutura óssea. Para pensar hoje nós temos um alto índice de fraturas nas linhas de abate. Ou seja, principalmente que a gente está indo a pesos mais elevados, 130 quilos, 135 quilos, e uma das principais reclamações hoje é que os animais estão fraturando as pernas, né, na descida, no desembarque do caminhão, no caminhar dentro do frigorífico. Então, ou seja, isso gera um impacto, isso gera um prejuízo. Então, isso está mostrando para a gente, olha, o animal mudou e, portanto, a gente precisa começar a rever os conceitos. Então, assim, antes, obviamente, da gente abordar propriamente aditivos em si, a gente precisa entender que a formação primária da estrutura corporal do animal é essencial. Então, se eu quero ter longevidade, eu preciso trabalhar o desenvolvimento da estrutura óssea da minha fêmea. Então, para você ter uma ideia, quando a gente fala de relações cálcio e fósforo, se eu quero máxima deposição óssea ou resistência óssea, pensando em longevidade, estrutura óssea, eu preciso trabalhar uma relação de 2,7, cálcio e fósforo digestível. Se eu quero buscar máximo crescimento muscular, eu vou trabalhar uma relação de 1,7. Olha como que são dois mundos completamente distintos quando a gente aborda, né, a relação da exigência para crescimento corporal e para estrutura óssea. Bom, então o que acontece ali? Se eu permito um desenvolvimento adequado, ou seja, um equilíbrio entre idade reprodutiva, idade fisiológica e peso, eu consigo iniciar um processo adequado de formação dessa fêmea. O grande problema hoje nas granjas é que muitas vezes eles focam em uma única variável, ou idade ou peso. E o problema é o seguinte, se eu tenho uma fêmea que tem 200 dias de idade e ela está pesando 160 quilos, o que significa isso? Significa que ela cresceu demais. E aí eu vou ter a estrutura óssea dela comprometida. Batata, essa fêmea não chega ao terceiro parto. Não chega. A probabilidade que ela seja descartada no final do segundo é muito grande. Ao mesmo tempo que eu posso ter uma fêmea que tem 200 dias e está com 120 quilos. Ou seja, ela não cresceu. Então, ou seja, eu preciso buscar. E o problema é que se o cara bota como meta a idade, ele vai inseminar todo mundo ali. Seja de 160 ou seja 120. Ou o contrário. Se eu boto como meta peso, se eu sei que fisiologicamente o ideal hoje é entre 230 e 250 dias, se eu estabeleço como peso, ou seja, a meta de peso, 150 quilos, e ela cresceu muito rápido, pode ser que eu estou inseminando ela com 190 dias. Então, fisiologicamente, do ponto de vista reprodutivo, eu vou correr o risco de comprometer a vida reprodutiva subsequente dessa fêmea. Então, ou seja, começa por ali. Tem trabalhos muito legais, tem um trabalho bem bacana desenvolvido na Federal do Paraná, em que eles correlacionaram a incidência de osteocondrose, tá, em marrãs com a nutrição na creche. Então, ou seja, mostra que uma subnutrição materna na fase de creche ou uma nutrição mineral e vitamínica inadequada compromete a estrutura óssea lá da marrã lá na frente e que depois vai comprometer a continuidade e mantença desse animal, né, dentro do sistema. E aí, quando a gente fala, né, de nutrientes que estão associados com esse ponto importante, que é a estrutura óssea e tudo, a gente não pode deixar de falar da relação entre vitamina D, cálcio e fósforo. Né? É que muitas vezes a gente está sempre preocupado em falar de cálcio e fósforo, relação cálcio e fósforo. Sim, é importante. Só que se eu não tiver níveis adequados de vitamina D, eu não tenho absorção de cálcio e fósforo. Eu não tenho a eficiência no uso desse fósforo dentro do processo de mineralização, né, assim como o próprio cálcio. Então, o que acontece ali? Eu preciso começar lá atrás. Eu preciso começar entendendo que a futura reprodutora é um animal distinto, é um animal diferente, um animal de engorda, e, portanto, eu preciso trabalhar e respeitar a exigência desse animal. Para pensar, o animal na engorda, o cara geralmente trabalha 5 programas, ou um programa de 5 rações, né? O que a gente está fazendo? Tentando buscar modelar o animal, né? Mais próximo ali da possibilidade logística do sistema. Quando eu analiso o barracão de marrã, o que o cara faz? Ele trabalha uma ração ou 2. Você força o animal a um desvio e uma tentativa de crescimento compensatório que sempre vai ser incompleto. É importante a gente frisar que o suíno não tem crescimento compensatório efetivo ou eficiente. O animal, do ponto de vista genético e do ponto de vista da modelagem, o suíno ele segue um padrão de crescimento Complex, né? Se a gente lembrar lá da modelagem matemática, todo suíno está programado para seguir uma curva de crescimento sigmoide.
aonde está programado chegar num platô. Ele pode chegar nesse platô com máxima eficiência ou com muito pouca eficiência, mas ele vai fazer de tudo para chegar lá. É assim com a fêmea. Se eu trabalho com dietas restritivas ou eu trabalho com dietas que abrangem um período, ou seja, dietas médias que abrangem um período mais longo, eu vou forçar esse animal a esse desvio metabólico. Uma hora ele está recebendo mais do que precisa, uma hora está recebendo menos. E aí, quando recebe mais, ela tenta compensar o momento em que ela está recebendo menos. Isso leva a um desvio no padrão metabólico desse animal. E aí, como consequência disso, eu passo a ter, muitas vezes, uma deposição excessiva de gordura. Porque o animal vai crescer, ele vai tentar buscar o ponto, né, de maturidade dele, metabólica. E muitas vezes é o custo de gordura. Esse é o grande problema. E aí eu sacrifico estrutura óssea, sacrifico aparelho mamário, porque a gordura ela tem um efeito cumulativo muito grande na linha mamária, né? E obviamente sacrifico a possibilidade, a longevidade desse animal dentro do sistema. Então, ou seja, tudo começa ali. Se eu conseguir arrancar bem com essa futura reprodutora, se eu conseguir desenvolvê-la bem, a hora que eu arranco com a gestação dela, né, aí obviamente vem, né, o entendimento dos diferentes fenômenos metabólicos que ocorrem ao longo da gestação. É o que eu comentei ali da nutrição de precisão que a gente trabalhou. Entendendo que a fêmea, ela passa por diferentes etapas metabólicas ao longo da gestação, então, ou seja, eu tenho fenômenos distintos ocorrendo, tenho um período de crescimento corporal, eu tenho um período de desenvolvimento de estrutura óssea, eu tenho um período de desenvolvimento de aparelho mamário, eu tenho desenvolvimento de estrutura, né, de crescimento fetal. Então, ou seja, ela passa por etapas muito dinâmicas ali, e a gente precisa respeitar. O que acontece no campo é que, é o que eu falei, falta tecnologia, muitas vezes não tem estrutura para você respeitar essa exigência dinâmica da fêmea. E aí você força a fêmea a buscar alternativas de compensação. Só para você ter uma ideia o quão dinâmico isso quando eu falo, né, sobre a relação proteína-energia, no terço inicial da gestação, a relação proteína-energia ela vai ser em torno de 2,1, 2,3. Quando eu olho o terço final da gestação, isso vai a 3. Então, mostra que um momento a energia tem um papel fundamental e outro momento a proteína tem um papel fundamental. O grande problema é que a gente trabalha com uma relação proteína-energia fixa, né, ao longo de toda a gestação e vai tentando, através de volume de ração, compensar. E associado a isso, eu ainda tenho dinâmica de eficiência de aproveitamento de nutrientes distintos. Então, por exemplo, a fase em que a fêmea tem maior eficiência de aproveitamento de lisina é no terço inicial. A fase que ela menos tem a eficiência de aproveitamento é mais baixa é no terço mediano. E o final um pouco intermediário. Então, até nisso você vê que varia. E aí entra outro ponto nessa equação. É o efeito individual. O efeito do indivíduo, a individualidade de cada fêmea, que agora está cada vez mais clara por causa dos sistemas de gestação coletiva. Quando você parte para a gestação coletiva com máquinas, você começa a entender o efeito da individualidade. Eu trabalho com modelagem. A gente implementa modelagem nas nossas máquinas de nutrição de precisão aqui na gestação. Teoricamente, através dos modelos matemáticos, considerando o peso dela, considerando aquilo que ela tem que produzir, ela recebe X. Só que aí, depois de 5, 10, 15 dias, o sistema está mostrando que está tendo um desvio. Ela não está chegando aquilo que está programado. E aí o sistema tem que corrigir. Mas por que ela não está chegando? Porque é o efeito do indivíduo. Eu tenho porcas, mesmo sendo a mesma genética, mesma ordem de parto, eu tenho porcas que são socialmente mais ativas. Se ela anda mais, significa que gasta mais energia. Ela se desgasta mais. Né? Se ela anda menos, ou se ela é a fêmea que é a última na escala hierárquica, ela que vive mais estressada dentro do negócio. Ela é a última. E o fato dela estar na escala hierárquica ser a última, o que acontece? Isso induz a fenômenos como dano oxidativo, estresse oxidativo, que você mencionou. Ainda mais se a gente considerar que as fêmeas modernas, as fêmeas atuais, eu não gosto muito do termo modernas, porque daqui a 10 anos o que é moderno? Né? Moderno vai ser daqui a 10 anos. Mas as fêmeas de hoje, vamos dizer assim, essas fêmeas, elas vivem em uma condição de estresse oxidativo sistêmico. Por quê? Porque elas produzem muito. Além de produzir muito, elas estão sujeitas, obviamente, a fator de desafio. A desafio de interação social, desafio ambiental, desafio nutricional. Então, ou seja, quando a gente fala de aditivos nutricionais, eu fiz esse parênteses de todo esse montaréu de informação,
justamente para justificar um pouquinho essa questão da nutrição funcional, que é justamente isso. Como muitas vezes há uma grande dificuldade do sistema se adequar à necessidade da fêmea, através de tecnologias, adequação de galpão, linhas de silos e por aí vai, a nutrição funcional ela acaba sendo uma ferramenta essencial. E aí entram esses aditivos funcionais, que têm essa funcionalidade, né, que visam atender a demanda daquela fêmea de forma pontual, muitas vezes, mas também corrigir problemas. Corrigir problemas em decorrência, né, desse manejo. E aí foi o que a gente falou, entra a vitamina D. Recentemente publicamos um trabalho, acho que foi ano passado, com vitamina D, um trabalho muito legal, porque eu acho que assim, a gente sempre escutou que a exposição à radiação solar é um fator, né, de predisposição para ativar a síntese metabólica de vitamina D. Então nós falamos, olha, se as porcas hoje estão enclausuradas dentro de galpões e não têm exposição à radiação solar, então provavelmente os índices de produção de vitamina D são mais baixos. Então nós fizemos um trabalho muito legal que a gente trabalhou um fatorial em que um grupo de fêmeas eram expostas à radiação solar, o outro grupo seguindo a gestação convencional e os dois grupos suplementados ou não com uma fonte de maior biodisponibilidade, que é o 25-hidroxicolicalciferol, né? Que no caso ali, o nosso trabalho ali foi com o Raidi, né, 50 microgramas fêmea-dia, que aporta mais ou menos 1.000 unidades internacionais. O legal foi ver o seguinte, as porcas que foram expostas à radiação solar, elas tiveram níveis circulantes de vitamina D mais altos do que aquelas que não foram expostas. Então, mostra, funciona realmente, é verdade, viu? Aquilo que você aprendeu lá na base é verdade, o animal ele aumenta a produção de vitamina D. Mas quando eu associei com a fonte adicional, exógena, né, de vitamina D, potencializou o resultado de desempenho de uma forma assim, fantástica. Então isso mostra pra gente o quê? Que as nossas fêmeas, elas têm uma exigência mais alta de vitamina D. E quando eu pego e comparo com a NRC, comparo com as tabelas brasileiras, são muito baixos perto daquilo que esses animais precisam. Eu lembro quando a gente publicou esse trabalho, eu recebi uma ligação do Alan Shinton. Ele me ligou e falou, eu acabei de ler seu artigo aqui, você está querendo dizer que as porcas precisam de uma tonelada de vitamina? Eu falei, cara, precisa. A gente está mostrando que a exigência dessas fêmeas é muito mais alta do que aquilo que a gente está trabalhando hoje. Então, ou seja, não é as 2.000 unidades internacionais, é 3.000. E isso é uma condição normal. Se eu desafio essa fêmea, se eu estresso ela, se eu tenho problemas sanitários, aí provavelmente essa exigência vai ser mais alta. Por quê? Porque a gente sabe a importância da vitamina D quando a gente fala do sistema imune. Né? A importância que ela tem, o papel que ela tem dentro da regulação da resposta, né, imunológica do animal. E isso é interessante a gente mencionar isso dentro de um contexto, aí trazendo um pouco aquilo que você mencionou, a questão da mortalidade de fêmeas. O que acontece? A gente vem trabalhando, tentando investigar e entender um pouco o que vem acontecendo com essas fêmeas. Acho que todo mundo, né, passou a ser um fator de atenção no mundo inteiro, entender essa mortalidade. Só que recentemente nós começamos a correlacionar essa mortalidade de fêmeas com níveis de constipação, principalmente a morte súbita. Por que eu te falo isso? Nós já vimos em alguns trabalhos uma correlação direta, esses trabalhos a campo, a correlação direta entre a temperatura retal da porca na hora do parto com os índices produtivos pós-parto dela. E o que a gente percebe é que fêmeas que apresentam um quadro de hipertermia no momento do parto são fêmeas que apresentam um quadro de constipação durante 3, 4 dias pós-parto, comem menos ração, produzem menos leite, têm mais dificuldades. E tem maiores probabilidades de mortalidade e morte súbita no periparto. Então esse é um ponto. E mais recentemente, alguns trabalhos têm mostrado, e a gente também detectou em alguns aspectos, em alguns momentos, em granjas comerciais, não só aqui no Brasil, mas afora, uma correlação à prevalência de Clostridium 9, a nível hepático, nessas porcas que estão com morte súbita. Por exemplo, os Estados Unidos recentemente conduziram uma pesquisa, um trabalho a campo, e mostraram que 40% das porcas que apresentavam morte súbita testaram positivas para Clostridium 9. Na Espanha foi feito um trabalho também similar, recentemente, e demonstraram 72% das porcas soropositivas para Clostridium 9. Como o Clostridium 9 funciona? O Clostridium 9 é uma bactéria que todos os suínos têm. O negócio é que ela se manifesta diante de uma condição de imunossupressão ou de estresse catabólico intenso. O que acontece? O momento do parto é um momento de estresse para a porca, um momento de catabolismo para a fêmea. E aí é um momento que abre para que bactérias oportunistas como Clostridium 9 se manifestem.
E como o Clostridium 9 age? Ele causa paralisação hepática. Você abre o fígado da porca, parece um material esponjoso, tudo cheio de bolhas de ar. O Clostridium 9 causa isso. Então ele causa uma paralisação hepática. E é imediato. Você olha para a porca, ela está fantástica. No dia seguinte está morta lá. Você fala, o que aconteceu com esse bicho? E aí quando eles analisam, começa a detectar a prevalência dessa bactéria. É interessante isso porque... Por que a gente está correlacionando isso com constipação e com microbiota? Né? Que aí entra um pouco aquilo que você comentou. A fêmea, quando ela se encontra no quadro de constipação mais aguda, significa que as fezes estão presentes por mais tempo no trato intestinal. Então, fermentação, produção de endotoxinas, que tem uma permeabilidade a nível de epitélio muito grande, muito alto, levam a um quadro de imunossupressão para essa fêmea. A gente não percebe, ela está bem, mas ela está com um quadro de imunossupressão. Aqui é terço final da gestação. Na hora que ela entra na lactação, ou no parto, que é o momento de estresse e catabolismo, ela já está imunossuprimida. E aí é o cenário perfeito para bactérias oportunistas, né, pularem e começarem a fazer a festa delas. Então, ou seja, o que a gente está vendo? Que o tratamento dessa fêmea, mas eu não estou falando tratamento por medicação. Eu estou falando a prevenção através da modulação da microbiota passa a ter um papel fundamental, mas fundamental para isso. E nós, nessa situação, nós resolvemos o problema, por exemplo, com lignocelulose. Excelente, Bruno, excelente. Nós estamos na segunda etapa, ainda tem a terceira etapa, mas você já adiantou um pouco da terceira etapa. Mas só voltando um pouco, para a gente fazer uma conexão entre nutrição de precisão e a nutrição funcional, vamos dizer assim, desses nutrientes específicos. E aí a gente estava, esses dias, num processo seletivo, nós dois, a gente abordou sobre a questão da cinética dos nutrientes. E aí eu queria colocar mais um ponto, que é o círculo circadiano. Dentro da nutrição de precisão, é possível a gente explorar o conceito de círculo circadiano para nutrientes específicos, tipo a vitamina D, e não só aminoácidos, e pensando realmente nessa oportunidade que nós temos de nutrir a fêmea melhor em horário que ela vai aproveitar melhor. Só para a gente fechar esse assunto e já ir para o terceiro e último ponto. O que você acha sobre isso? É uma oportunidade? Com certeza. Eu acho que assim, a gente precisa entender que a resposta comportamental, falando de ingestão, né, comportamental alimentar, ela é resultado da interação entre o mecanismo inato e, né, o mecanismo associado com a digestão dos nutrientes, ou seja, perfil de formulação de dieta. Por que eu te falo isso? Quando nós começamos a trabalhar com a nutrição de precisão, implementando conceitos, e primeiro a gente buscou entender o comportamento alimentar inato da fêmea, ou seja, como que a fêmea quer comer. Porque assim, na granja, nós é que estamos impondo, né, o horário que ela tem que comer. Mas será que esse horário que ela quer comer mesmo? Ou seja, se eu der liberdade para ela escolher a forma, o tamanho da refeição, quantas refeições, como é que ela vai, né, ou seja, manifestar esse tipo de comportamento que tem muito com o comportamento inato, né, desse animal. E muda muito, né, Bruno? Muda muito com o período do ano, né? Se a gente for pensar... O período do ano nem tanto. Eu vou te falar, eu vou te explicar por quê. Hoje, assim, o período do ano ele vai interferir. Claro que em condições de estresse por calor no verão, o animal vai buscar se alimentar no momento em que eu tenho uma amplitude térmica ou onde eu tenho, né, um quadro de temperatura mais baixo dentro da zona de termoneutralidade dela, isso principalmente na maternidade. Mas, de uma forma geral, o que a gente observou? Né? As fêmeas recebiam uma quantidade programada por dia nas máquinas, na gestação. Ela ia lá, ela tinha um horário específico de consumo. Basicamente, 90% do consumo da porca ocorre entre meia-noite e 9 da manhã. Tá? Esse é o padrão perfil de consumo dela. Na gestação, praticamente todas consomem ali entre 4 e entre 7 horas da manhã. Tá? Só que nós começamos a observar no final da tarde, às 4 horas, as porcas visitando as máquinas de novo. Na gestação ou maternidade? Gestação. Tá. Visitando as máquinas. Inclusive brigando, que a gente tem câmeras monitorando elas e tudo, brigando para entrar nas máquinas e batendo nas máquinas. Eu comecei a pensar, pera lá, o que está acontecendo aqui? Isso é um comportamento de fome. Se ela comeu tudo que estava programado para ela comer, né, do ponto de vista matemático, ou seja, a exigência dela
foi atendida pelo que ela comeu, a exigência de energia, de proteína para o dia e tudo, por que essa porca está manifestando esse comportamento no final da tarde? Então a gente resolveu fazer uma análise, uma avaliação de glicemia dessas porcas. Para nossa surpresa, todas essas porcas estavam hipoglicêmicas no final da tarde. Todas. E receberam aquilo, elas comeram tudo que elas tinham que comer mais cedo, às 4 da manhã, 5 da manhã. Só que elas estavam hipoglicêmicas no final da tarde. Foi então que a gente começou a perceber o seguinte, espera lá, o problema não é atender exigências só de energia e proteína. É atender os níveis metabólicos de glicemia. O que a gente observou? As nossas dietas são à base de milho e soja. Qual que é o problema? Mais de 50% da fonte primária de energia de uma dieta à base de milho e soja vem da onde? Do amido. O amido tem picos glicêmicos altos, mais curtos. Na Europa isso não passa. Por quê? Porque na Europa a dieta basal dos caras, tudo tem fibra. Né? Tudo é subproduto, é casca, aveia, é polpa de beterraba. Então eles têm muito subproduto, é trigo. Então o animal não mostra esse comportamento. Mas na hora que a gente passou para o mercado de milho e soja, que basicamente a gente não tem fonte de fibra adequada, né? A gente está muito dependente de casca de soja que tem, isso aí é tema para a gente discutir outro evento, outra reunião, mas a questão toda é que a dieta ela passa a ser um fator de limitação para a saciedade do animal. Então não é só o comportamento em si, mas também como você formula essa dieta. Uma granja comercial, se eu trabalho uma dieta à base de milho e soja, a minha recomendação é que você faça 2 servidas por dia. Uma de manhã cedo e a outra no final da tarde. Para que o animal, obviamente, consiga quebrar esse ciclo de jejum mais prolongado. Agora, se eu tenho possibilidade de trabalhar com um perfil de formulação distinto, com ingredientes que estimulem fermentação, imagina que 30% da energia ou do requerimento de energia da fêmea diário vem da fermentação do intestino grosso. Vem da produção de ácidos graxos voláteis. Então, olha a importância que isso tem para esse animal. Se eu estou tendo hipoglicemia, porque eu não estou conseguindo produzir essa quantidade que essa fêmea precisa, né? Desses ácidos graxos. Então, assim, a cinética de comportamento alimentar da fêmea nos mostrou isso. Ela nos mostrou que se eu tenho ingredientes que têm uma cinética de digestão rápida e absorção rápida, afeta também a minha cinética de comportamento alimentar. Então, está tudo interligado. Mesma coisa na lactação. A lactação, 80% a 85% do consumo, ele ocorre entre 4 e 6 da manhã. Natural, comportamento inato da fêmea. Ela apresenta um pico intenso ali e um segundo pico por volta ali das 6, 7 horas da noite, sem interferência do ser humano. A gente registra a cinética aqui com as nossas máquinas, a gente tem as máquinas de nutrição de precisão na maternidade. Então, assim, a fêmea, ela escolhe como quer comer e ela nos mostra isso. Ela conserva aquele mecanismo inato, de comportamento. E aí a pergunta é, mas de onde que vem isso? De onde que vem essa modulação, que obviamente tem relação com o ritmo circadiano, né? Isso tem relação direta com a ancestralidade do animal. Que horas que o javali sai para comer? Né? Que horas que o suscrofa sai para comer? Ele sai para comer às 4 da manhã, 5 da manhã, porque é a hora que o predador não está ali. Tanto é que o pessoal que é adepto da moda de caçar javali, ele sai para caçar javali às 4 horas da manhã, é a hora que o bicho aparece. Então, ou seja, é a hora que esses animais comem também. Então é muito interessante, né, como que isso muda muito. E aí o que acontece? Na granja comercial, o funcionário ele vai impor o manejo dele. E qual que é o manejo dele? Eu tenho que tomar café, eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar. Ele alimenta a porca no café da manhã, no almoço e na janta. O problema é que ela come 60% daquilo que ela deveria comer, porque naturalmente ela não tem aptidão para consumir fora daqueles horários. Mas aí você fala, mas ela come para não passar fome, né? Para a gente ir para uma fase final, eu queria te explorar um pouco agora, pelo menos explorar não, né? Mas te provocar de vir compartilhar com a gente 2 pontos. Recomendação de um livro e um hobby. Apesar que eu sei que você gosta de ler muito, né? A gente estava falando disso no início da nossa conversa aqui, pessoal, antes, nos bastidores. Compartilha com a gente uma recomendação de um livro, né? E um hobby aí que você, dentro dessa loucura que é a nossa vida, né? Dessa agenda louca, como é que a gente consegue, às vezes, dar uma pitadinha aí de algumas coisas que não seja essencialmente trabalho? Então, vamos lá. Em termos de leitura, né, eu sou bem eclético em termos de escolhas de livro, né? Minha esposa que fala isso, eu gosto de ler de tudo. E assim, eu chamo atenção para 4
os 4 últimos, né? 2 que já terminei, né? E 2 que eu estou em processo de leitura. Eu gosto de ficar intercalando livros. Só que eu canso de um, passo para o outro, depois volto de novo. Então, assim, tem 2 livros que me chamam a atenção. Eu acho que um deles é de um autor que chama John Carlin. É um livro de 2009. É um livro que chama Playing the Enemy, ou seja, Conquistando o Inimigo. É um livro muito bacana, muito legal. Remete a um acontecimento na história da África do Sul, que foi o campeonato, a Copa do Mundo de Rugby, né, em 95, a África do Sul recém saindo do apartheid, recém saindo dos boicotes esportivos, né, quando então Nelson Mandela utilizou o evento como uma forma de unir o país. Então achei muito legal, que você aprende muito a lidar com o entendimento da diversidade, né, de pensamento, de conceitos, de ideologias. E nessa mesma linha, tem um que eu li recentemente, né, que chama Rebel Ideas, né, chama Power Diverse Thinking, que é um livro de Matthew Syed. Acho que é um livro muito legal, cara, porque ele mostra pra gente que ninguém consegue evoluir, né, em todos os aspectos, né, se não houver, ou seja, nenhuma sociedade evolui se não houver diversidade. Ninguém consegue evoluir, nenhuma equipe consegue evoluir, nenhuma teoria consegue evoluir se não houver diversidade. Eu acho que é justamente isso que ele prega. Eu acho muito interessante porque a pandemia nos mostrou que o ser humano saiu pior dela. Né? Mais egoísta, mais egocêntrico, né? Mais individualista. E o que a gente percebe é que esse retrocesso está impactando na forma e nas coisas, nos acontecimentos globais. A gente vê isso claramente. Né? O mundo hoje, né, tendendo muito mais a um patamar de guerras, de disputas, de egos, de brios, do que propriamente pensando na sociedade como um todo. Né? Deixou-se de lado a consciência social e o bem-estar do próximo para pensar, né, nos aspectos nacionalistas, nas ideias, né, nos interesses de cada um. E acho que o livro é legal porque, na verdade, ele mostra isso pra gente. Ele mostra que... E o legal é que ele cita acontecimentos. Ele traz o 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Ele traz situações com a Ku Klux Klan. Ele traz situações com dieta, né, conceitos de nutrição para humanos. Ele traz um caso muito interessante sobre acidentes com caças norte-americanos. Na década de 60, 70, havia o nível de acidentes com caças era exponencial em treinamento. E foram descobrir o seguinte, que o cockpit era padrão, independente do tamanho do piloto. E aí o que acontece? Pilotos maiores tinham dificuldade para manobrar e estavam mais sujeitos a acidentes. Então, ou seja, quando eu tenho mais diversidade, eu preciso entender que essa diversidade ela vem para melhorar, ela vem para trazer, né, novos conceitos, novas formas de enxergar. Né? O Silicon Valley foi isso, por exemplo. O Silicon Valley é resultado de diversidade. Tem um bar, um boteco lá em Silicon Valley, onde todos os dias as grandes mentes pensantes das grandes empresas se juntavam para tomar cerveja e trocar ideias. Então ali sentavam Steve Jobs com não sei quem, com não sei o quê, os caras trocavam ideias entre eles e eram concorrentes. Né? Então, ou seja, é o poder da diversidade, e é fundamental para qualquer crescimento, né, como um todo. Então, assim, esse de fato eu recomendo, esses 2 são livros que eu gosto muito, adorei. Hoje eu estou lendo 2, né, um que chama Uma Terra Prometida, que é de autoria de Barack Obama. Então, para quem gosta de ler um livro de 800 páginas, viu? Então, assim, é um calhamaço. E, então, é um livro meio legal, porque assim, ele traz bastante, né, ele traz muito da história dele à frente dos Estados Unidos, é o primeiro volume, né, os desafios, entendimento de sociedade, né, enfim, eu acho que é muito legal, porque traz uma visão muito abrangente de mundo, né, de alguém que teve um papel fundamental, né, durante os anos que ele teve no poder. Então, acho bem legal o livro. Tem um que eu tô lendo simultaneamente com esse, né, que chama Assim Nasceu uma Língua. Esse já é um pouco diferente, um pouco distinto, mas eu acho que é a base, e eu recomendaria que todo mundo lesse esse livro. Assim Nasceu uma Língua é de um escritor renomado, né, um investigador, ele foi um pesquisador, ele foi professor renomado na Universidade de Amsterdã de Linguística, chama Fernando Venâncio. Ele conta a história da origem da língua portuguesa. Como é que surgiu o português? E o legal é que ele desmistifica e desmonta as teorias de que o português tem origem no latim romano. Nada a ver. O português vem do galego, né? da antiga Galécia, que era uma extensão braço da comunidade romana.
né? Então ali falava-se o gallego, né, em espanhol, na região da Galícia hoje. Então o português vem de lá. Quem conhece a região, escuta, parece que é um brasileiro e um paraguai falando, é um portunhol misturado. Então é muito legal o livro, porque ele traz essa visão de quem somos culturalmente, né, de como se formou o nosso idioma. E mostra a grande tendência, né, de diversificação dos idiomas, do idioma português. Em breve, nós não vamos falar mais português, nosso idioma vai se chamar brasileiro. Essa hoje já é um tratado que está sendo discutido a nível internacional entre as academias de língua e literatura portuguesa, é que nosso idioma não vai ser português é Portugal, nós vamos falar brasileiro. Assim como moçambicano, assim como angolano, porque houve essa diversidade, por mais que tenha unido os dicionários em determinado momento, ainda assim é muito diferente. Então, eu acho bem legal, é um livro que, para quem quer conhecer um pouco mais da nossa história, né, eu acho que é um livro bem interessante. Tem um último que eu me lembrei aqui agora, que eu acho que, para quem aí entra um pouco dentro do âmbito também, entendendo um pouco o aspecto da geopolítica latino-americana, que chama Uma Ovelha Negra no Poder, que é um livro que conta, é uma autobiografia de José Mojica, né, que foi o presidente do Uruguai. Né, bem legal, bem bacana, obviamente tem todo o contexto político, entendimento das relações, né, com países, com governos latino-americanos, então, inclusive até com países na Europa. Mas eu acho que o Mujica traz uma visão de mundo e de vida muito interessante. Né, um conceito, né, de como a gente tem que enxergar, ou pelo menos a gente deveria valorizar as coisas. Né? Eu gosto sempre de apontar algumas coisas que eu aprendi com ele, né, em que ele fala que a gente só é livre se a gente faz aquilo que a gente gosta. Né? Se você se dedicar a trabalhar e fazer aquilo que você gosta, você tem liberdade. Se você foca em cima do trabalho, obrigado a trabalhar uma coisa que você não gosta, você é prisioneiro daquele sistema. Né? Não adianta. Né? E outra coisa que ele comenta, que eu gosto muito, que ele sempre coloca, é que, na realidade, o impacto que o consumismo tem nas nossas vidas. Né? Tudo aquilo que a gente compra, a gente não compra com dinheiro, a gente compra com tempo de vida. Né? Ou seja, é a sua vida que você está gastando para comprar as coisas. Né? Então, acho que é uma questão, é uma chamada, né, para valores, para aquilo que você realmente, né, tem como importante para a vida. Né? Então, assim, nem tudo é trabalho. Né? Acho que a gente tem que buscar também guardar um capítulo das nossas vidas para ser louco. Eu acho que é isso, né? Para explorar um pouquinho a loucura. Gostei do termo. A gente fala muito mais recentemente, né, nessas novas gerações, né, Bruno, sobre os investimentos. Quando a gente pensa em investimento, é investimento financeiro para ter dividendos financeiros. Mas e os dividendos de experiência de vida, né? A gente precisa de investir nosso tempo de vida que se transforma em dinheiro para ter dividendos de experiência de vida. Bruno, cara, excelente mesmo. Adorei esse bate-papo contigo, bastante dinâmico. Pessoal, espero que vocês gostem. Nós tratamos aqui do tema central de nutrição de fêmeas com o Bruno, que é um grande especialista, reconhecido globalmente. A gente tratou dos desafios das fêmeas, né? Mas trouxemos aqui, o Bruno trouxe direções de soluções baseadas em nutrição funcional, principalmente, nutrição de precisão, falamos de vitamina D, falamos das fibras, tratamos do assunto imunidade, microbiota, mas uma mensagem importante que eu acho que o Bruno deixou aqui é a gente estar atento à visão holística do sistema, né? Não adianta nós não vamos ter um aditivo ou um nutriente milagroso que vai resolver o problema. Então nós temos que estar atentos, a equipe, o time como um todo. É lógico que um sistema tem os seus inputs e as tecnologias estão aí para isso, mas nós temos que fazer o dever de casa. Bruno, muito obrigado e espero que vocês gostem. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E a gente está aqui na UFMG, precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição, é sempre um prazer poder colaborar e poder ajudar. Um abraço e até a próxima. E lembrando mais uma vez, parabéns aí por tudo que você está fazendo. Não, obrigado, agradeço. Até a próxima, pessoal.